paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube. Estamos aqui para mais uma pré-aula de escola dominical. Quero te desejar um bem-vindo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, especialmente você que durante todo o trimestre passado esteve conosco aqui, estudando um pouco conosco da Palavra de Deus. Nesse trimestre nós de novo gravaremos todo o trimestre, agora com um novo cenário. Deixa os comentários aí se você gostou do nosso novo cenário. Nós estaremos aqui gravando as aulas de EBD do segundo trimestre de 2020. Este ano que nós estamos estudando a Palavra de Deus e durante aulas sobre matérias doutrinárias, que é o caso, por exemplo, da nossa teologia sistemática. Na aula de hoje, nós estaremos estudando sobre um tema nesta lição que nós estamos introduzindo, nesta nova lição, nós estaremos estudando sobre um assunto bastante polêmico. A nossa lição dominical desse segundo trimestre é comentada pelo pastor Douglas Batista. A igreja eleita é o tema da nossa lição, e eu quero indicar para vocês também o livro de apoio desta lição dominical, porque é muito importante que você adquira o livro de apoio, porque o livro de apoio ele vai estar te auxiliando no conhecimento de causa da matéria, ou seja, você vai ter um entendimento um pouco mais profundo do que apenas na revista. Principalmente o professor da escola dominical precisa ter o livro de apoio, que é até um certo, assim, até um pouco grande, Olha aí, o livro de apoio é uma maravilha. Além de trazer uma baita bibliografia, mostrando para você onde o autor ou o comentarista da lição pesquisou para fazer a lição dominical, para preparar a lição dominical. Aqui nós temos 156, 160 páginas, que não é tão pequeno assim, é um livro introdutório assim, de uma teologia de acordo com o necessário para o estudo do assunto que a gente vai estar estudando. A nossa lição dominical, ela traz 13 lições, evidentemente, como sempre, Ela vem trazendo a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. Trata-se da nossa teologia pentecostal, uma teologia que traz as bases bíblicas como realmente deve ser pregada as Escrituras. A nossa teologia pentecostal traz aqui 13 lições especiais, lições bíblicas da editora CPAD. A primeira lição, que é a lição de hoje, é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Trata-se de uma introdução à lição, à igreja sobre a carta de Éfeso, porque é em torno da igreja de Paulo aos Efésios, uma carta circular, que nós vamos estar estudando aqui sobre a igreja eleita. Já deu para ver que lá na frente, que aqui é soteriologia, e lá na frente nós vamos tocar em assuntos que são até hoje bastante polêmicos para os estudiosos das Escrituras, que é sobre eleição, predestinação, que realmente é bíblico, está realmente nas Escrituras, ok? Então, introduzindo aqui, nós temos a carta aos Efésios, a lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A eleição e predestinação será na lição 3. Na lição 4, estudaremos a iluminação do Espírito do crente. Na lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Na lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Na lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição 9, o mistério da unidade revelada. Lição 10, a intercessão pelos Efésios. Lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Na 12ª lição, a penúltima, a conduta do crente em relação à família. E na lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente.
A lição de hoje, no entanto, é a número 1, Carta aos Efésios. É uma lição introdutória necessária para a compreensão de todo o restante do nosso trimestre. Por 3 meses, assim como gravamos a outra lição, por 3 meses estaremos aqui gravando essas lições. Peço que, se você não é inscrito, se inscreve. Se você não viu as nossas outras aulas e tem a revista, gostaria de aprender sobre antropologia e também sobre soteriologia, como eu disse na última aula do último trimestre, aquela lição, aquela revista lá, serviu muito bem para introduzir esta segunda aqui. Nós teremos um ano aí de lições voltadas para a questão doutrinal, ok? Ou doutrinária, dogmática das Assembleias de Deus. Bom, vamos lá? Nossa lição de hoje será ministrada no dia 5 de abril de 2020, e ela traz carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nosso texto áureo é: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 2. A nossa lição também traz a verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Sempre recomendo aos irmãos lerem a leitura diária. Sempre leia a leitura diária. São essas leituras que você precisa fazer, que são textos bases que o autor escolheu para ensinar, para embasar seu comentário nesta lição. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? Nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, evidente, capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois em Atos, capítulo 19, 1 a 7. Efésios, porque a carta que estaremos estudando é forte em soteriologia, e Atos dos Apóstolos, porque lá no capítulo 19 vamos ter a narrativa do encontro de Paulo com a igreja dos Efésios, isto é, quando tudo começou, o período que Paulo ali passou. Vamos estar vendo um pouquinho aqui nesta lição. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós não colocamos todo o slide da lição aqui, porque acreditamos que você tenha ela em casa para você acompanhar. Então acompanhe aqui conosco, para que você possa estar captando bem e a gente possa ser mais útil para que você, o professor principalmente, possa ir para a sala de aula tendo uma ideia daquilo que a lição está tentando passar, o autor tenta passar aqui na lição para você, ok? Vamos lá, leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo de número 19 agora, no versículo de número 1 até o versículo de número 7. Diz assim, esse texto é magnífico. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Observe esse texto que acabamos de ler, é o texto que menciona o trabalho do apóstolo Paulo quando lá chegou. Também é um texto que a gente usa muito, nós pentecostais, como base, porque realmente é verdadeiro, para a questão do batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelas línguas estranhas. Em que Paulo chegou lá, existiam crentes já salvos, já batizados,
E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, eles disseram que foram batizados no batismo de João, e agora houve uma imposição de mãos, eles foram batizados com o Espírito Santo, pois nem sabiam haver a pessoa do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles falavam em outras línguas. É um dos textos básicos que nós utilizamos para a compreensão do batismo em línguas sobrenaturais, involuntárias, vindas apenas do Espírito Santo. Nossa lição também tem objetivos. Temos um objetivo geral, que é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Temos um objetivo específico, que é apresentar a autoria e a data da epístola. E no tópico 2, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. No tópico 3, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Eu recomendo para os irmãos que adquiram teologia sistemática. Os que são professores e não estudaram teologia sistemática, eu recomendo para vocês que, além do livro de apoio que já mencionamos aqui, você também possa adquirir teologia sistemática. Principalmente, é evidente que apenas, na verdade, melhor dizendo, pentecostais, porque é dela que nós iremos tratar. Embora a lição seja de um tema bastante polêmico, que é o caso de soteriologia, eu recomendo aos professores que não permitam a discussão exacerbada durante as suas aulas. O objetivo não é de trazer um debate para a classe de escola dominical, isso não seria proveitoso para o ensino. Mas o objetivo é de transmitir aquilo que é a nossa soteriologia. As pessoas sempre perguntam se somos calvinistas ou arminianos. Na verdade, nós pentecostais temos mais identidade com o arminianismo, não temos nenhuma identificação soteriologicamente falando com o Calvino, mas, no entanto, nossa teologia nos traz uma soteriologia embasada apenas nas Escrituras, não sendo preso de modo total ou pleno aos conceitos desses teólogos, como é o célebre teólogo Jacó Arminio. Para vocês que não conhecem os termos arminianismo, calvinismo, predestinação, doutrina da eleição, recomendo então que vocês adquiram o livro de apoio do pastor Douglas Batista e também adquiram teologia sistemática, e vou indicar uma específica, que é a teologia sistemática do Stanley Orton, ou um comentário bíblico como o comentário do Novo Testamento Pentecostal, comentário bíblico pentecostal, editados pela editora CPAD, e nós estamos indicando aqui não porque a CPAD tenha nos patrocinado, mas estamos fazendo porque queremos divulgar o Evangelho e facilitar aos que não têm familiaridade com livros a adquirir bons livros durante esse trimestre. O mesmo vale para os irmãos que são alunos. Vamos à nossa introdução. Nossa lição, no seu comentário, também possui um tempo central, tem um ponto central, que é em Efésios, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça, e a igreja o seu corpo. Glória a Deus. Vamos lá. Nós vamos estudar justamente a carta aos Efésios. Então nós não vamos aqui, como eu disse em outras aulas, estar lendo toda a lição. Nós já temos muita gente que faz isso aqui no YouTube e muito bem. E dão boas, excelentes aulas, muitas delas bem melhor até que a nossa. Mas o nosso objetivo, o nosso foco é especificamente outro. Nós queremos trazer algo adicional e não ficar repetindo a lição que o seu professor deve ler na classe e você, aluno, deve estar lendo em casa também. Talvez já tenha até lido no momento em que está assistindo este vídeo. Mas, querido, nosso objetivo aqui é o de transmitir um pouco de assuntos adicionais, tá bom? Como culturais, contexto teológico, contexto histórico, contexto paralelo, entre outras questões hermenêuticas, para nos ajudar a compreender a palavra de Deus, o texto sagrado que está em estudo e análise. Nossa introdução diz: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas, porque
ela é considerada assim. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. A lição a epístola aos Efésios é considerada a rainha das epístolas, porque trata justamente do tema central do Evangelho, que é a nossa salvação em Cristo. Lá nós aprendemos muito sobre a graça, sobre as obras em relação à graça, a graça em relação a boas obras, sobre a santificação, sobre batalha espiritual. Também aprendemos um pouco sobre Paulo, sobre os problemas da igreja em Éfeso. É uma carta sensacional. Por falar em Éfeso, quem era Éfeso? A autoria e data. Vamos começar com a nossa autoria e data. Comumente, geralmente, se comprova, pois o texto deixa claro, né, que o autor é o apóstolo Paulo. Mas geralmente se discute que seria outro, como alguns afirmam ter sido Policarpo. Mas a crença maior é que seja o apóstolo Paulo. Até porque o próprio Paulo diz isso, né? Na época, o subtópico 1 diz a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1, a primeira parte do versículo 1 do primeiro capítulo dos Efésios, da carta aos Efésios, o próprio autor já vem se identificar como sendo Paulo. Ele era comum, ao escrever cartas, já identificar-se o autor. No caso da saudação de Paulo, também há uma mudança. Ele vem falando sobre a graça, aumentando o termo graça, sim, em relação a outros cartas da época de Paulo. Há uma coisa que é a título de informação, uma boa curiosidade, já que estamos falando do apóstolo Paulo. Nunca mais pregue, por exemplo, que Saulo mudou de nome para Paulo. Isso não é verdade. Saulo nunca mudou de nome, Paulo sempre foi Paulo, Saulo sempre foi Saulo. A palavra Saulo, inclusive, está na nossa lição aí, que a palavra Saulo significa solicitado. Acredita-se que foi os seus pais lhe colocou este nome, é o seu nome hebreu, é o seu nome de judeu. Este nome judaico lhe teria sido dado porque em homenagem ao grande rei benjamita, que foi Saul. Aliás, um rei que não foi muito bem, mas que foi o primeiro rei. A tribo de Benjamim tinha a satisfação de se sentir honrada por ter tido o primeiro monarca de Israel ter saído de sua tribo, uma das menores tribos. Saul, então, é Saulo, ao mesmo jeito. Saulo no hebraico, Saulo para aqui o Novo Testamento, é um nome judaico, e o nome Paulo é um nome que ele recebe da sua cidadania romana. Portanto, se você disser que Paulo depois se converteu, Saulo depois se converteu, se tornou Paulo, isso não é verdade, porque Saulo e Paulo é o mesmo. Agora, por que Paulo sempre quis ser chamado de Paulo, não de Saulo? A igreja primitiva sempre, nos escritos, tanto dele quanto de Lucas, ao narrar sua história das suas viagens missionárias, sempre coloca Paulo depois de sua conversão e não Saulo. A palavra Paulo significa pequeno, e também por causa dos destinatários das cartas, que são sempre aos gentios, e também por causa dos autores e destinatários, do autor e destinatários do livro de Atos, que também é mais voltado aos gentios. Portanto, usa-se o termo Paulo e não o termo judaico Saulo, depois da sua conversão. Saulo era o nome mais chamado quando ele estava em Israel, quando era ainda fariseu. Agora é o Paulo, mas ele não trocou de nome. Ele tinha dupla cidadania, romana e judaica, e por isso ele tem os dois nomes. Ele nunca substituiu ou nunca trocou os seus nomes de forma alguma. Então nós temos na carta também do apóstolo Paulo, 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo, e essa carta aos Efésios é a única que traz a sua assinatura como um autor.
O subtópico 3 da nossa lição vai falar sobre que a carta de Paulo aos Efésios é uma epístola das prisões. É uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma, em uma prisão domiciliar. Ele escreve no capítulo 3, versículo 1 da carta aos Efésios, ele se chama de o prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 1, ele se chama de o preso do Senhor. E o embaixador em cadeias em 6, versículo 10. Isso significa que era uma carta enviada do cárcere. E nós percebemos, né, que existe outra, por essa razão ele integra o rol das epístolas da prisão. Existem outras epístolas que são redigidas, que são aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, enviou por mão do seu cooperador Tíquico, aliás, ele envia a carta por meio de Tíquico para aquela igreja, feliz, homenageando a igreja e também explicando porque lá em Éfeso havia se cumprido a profecia descrita por ele aos presbíteros em sua despedida, ali de Éfeso, aos presbíteros da igreja em Éfeso, lá de Atos 19, quando ele diz: chegará logo o tempo em que se levantarão entre vós alguns que se dirão doutores, irão ensinar doutrinas erradas no vosso meio. E agora isso parece que já estava se cumprindo, porque Paulo escreve justamente contra pessoas, exortando contra o problema de pessoas estarem ali causando divisões doutrinárias. Quando ele escreve as cartas de Timóteo, nós temos Timóteo, por exemplo, na sua segunda carta, nós temos Paulo dizendo: eu deixei você lá em Éfeso para pôr em ordem estas coisas. Existiam sérios problemas em Éfeso sobre a questão de doutrinas erradas, e ele diz: insiste Timóteo em pregar, insiste em ensinar, seja um modelo, seja um exemplo, seja alguém, Timóteo, que não entra nas fábulas e de genealogias intermináveis, porque este problema estava ocorrendo com Éfeso. Éfeso teve o apóstolo Paulo como líder. Éfeso foi uma igreja bem-aventurada em liderança. Em Éfeso também passou Timóteo, há quem diga que também Apolo. Em Éfeso também passou o último dos apóstolos a morrer, que foi o evangelista João. Historicamente falando, viveu em Éfeso o evangelista João até o dia de sua morte. Lá existe uma igreja que foi anglicana, que foi construída sobre o túmulo, supostamente o túmulo historicamente de João, do apóstolo João. Segundo também a história, Maria, a que foi mãe de Jesus, também migrou por causa da perseguição aos cristãos, migrou para Éfeso, ali onde ela teria também falecido junto com os sobrinhos de Jesus e com os seus filhos, os filhos de Maria, no caso, a mãe do Senhor, filho de Maria com José. A data da carta aos Efésios, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar e teria escrito por cerca de 2 anos. Em Atos 28:30 temos essa informação. Atos termina com etcétera. Atos não tem um final. E vai uma questão bem interessante aqui. Por que Atos não tem um final? Atos não tem um capítulo que finaliza a carta, o livro de Atos. É porque a história da igreja continua. Glória a Deus. A história da igreja não terminou em Atos. Glória a Deus. Ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a rocha chamada Cristo, e ela não terminou. Ela continua e irá existir por toda a eternidade ao lado do seu Senhor, que vem lhe buscar um dia. Então a igreja não termina em Atos, por isso que Atos termina sem um ponto final. Às vezes a gente vê pessoas... Eu gosto tanto do livro de Atos, mas infelizmente o livro de Atos não conta tudo, não tem um final. Nós temos que usar coisas históricas, né, como Eusébio de Cesareia, entre outros, que vai continuar um pouco da história da igreja primitiva, era apostólica, enfim. Mas é maravilhoso saber que o Espírito Santo está o tempo inteiro comandando a inspiração das Escrituras, porque ele é a fonte disso. E Atos não terminou porque a igreja não terminou.
Você pode dar glória a Deus aí? A igreja não chegou ao seu fim. A igreja, até a eternidade, ela vai continuar existindo. Glórias ao Senhor que edificou a sua amada igreja. Glórias a Deus. Agora, vamos lá para a data, né? Voltando à data. Então, entre 60 e 62 depois de Cristo, ele estava em prisão domiciliar, aproximadamente. A partir dessa premissa, as datas são sempre aproximadas, que é difícil, é impossível dar uma data exata, né, específica. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, Tíquico foi o portador, nome bonito botar nos meninos, Tíquico foi o portador da carta aos Efésios para a igreja de Éfeso. Na verdade, a carta aos Efésios, ela tem como público primário a igreja de Éfeso, evidentemente, mas ela também é chamada pelos estudiosos como carta circular, porque embora tenha sido escrito para uma igreja, ela circulou ela andou em todo o território onde havia cristãos. Isto é, as igrejas da Ásia Menor tiveram alcance à carta de Paulo. Vemos escritos do apóstolo Pedro que cita também sobre os escritos de Paulo, chamando de escrituras sagradas. Pedro até chega a dizer que tem algumas coisas nelas que são complexas, mas que deviam ler, assim como também as demais sagradas escrituras. Então isso fica claro que os escritos de Paulo também alcançou os judeus, também alcançou a igreja em Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém, sob liderança de Pedro e tal. Então o que acontece? Nós temos a carta dos Efésios como uma carta circular. É uma carta endereçada primariamente à igreja de Éfeso, mas muito útil doutrinariamente para nós hoje, evidentemente. Nós vamos fazer um esboço. Nós temos aqui na lição de mestre, você que tem a lição de professor, você sabe que nós temos aqui um esboço, né? Que nós vamos sugerir aqui, um esboço sugerido, aliás, pelo comentarista da lição, um esboço da carta aos Efésios, como subsídio pedagógico. O esboço da carta aos Efésios. Nós temos a carta aos Efésios dividida em duas partes. Nós temos a carta aos Efésios dividida em duas partes. Nós temos a parte 1, onde nós temos gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3 da carta. É uma carta pequena. E nós temos a segunda parte, que são instruções práticas para a igreja e para os crentes. Que vai do capítulo 4 ao capítulo de número 6. No primeiro capítulo nós temos saudação, do capítulo 1, versículo 1 a 2. Nós temos a preeminência de Cristo Jesus na redenção. Nós temos ainda no primeiro capítulo, nós temos a oração apostólica por esclarecimento espiritual dos crentes, no versículo 15 ao versículo 23 do primeiro capítulo. Nós temos os resultados da redenção em Cristo, do capítulo 2, 1 a 3, 13. Nós temos também a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, do capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. A segunda parte, que traz instruções práticas para a igreja e para os crentes, nos capítulos 4 a 6, traz, no capítulo 4, versículo 1 a 16, implementando o propósito de Deus. No capítulo 4, 17 até 5, 21, nós temos reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. Do capítulo 5, versículo 22 ao 6, versículo 9, nós temos aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. No capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, nós temos está capacitado e equipado para a batalha espiritual. E aqui nós aprendemos muito com essa analogia de Paulo, né? Alegoria. O apóstolo Paulo também traz a conclusão no capítulo 6, versículo 21 ao versículo de número 24. Este é um trabalho, esse
esboço que você está vendo aí é de um dos livros que nós sugerimos aqui, que é o comentário bíblico do Novo Testamento, o comentário pentecostal do Novo Testamento, que traz maravilhosos conteúdos úteis para esta lição deste trimestre. Agora a gente indica aqui para vocês. Então, os destinatários é que ela era uma carta, né? Primeiro para Éfeso, porém uma carta circular. Aí está. Um esboço do livro bíblico ajuda muito a você conseguir compreender um índice. Todo livro que você pega e tem um índice facilita muito. Você vai direto ao capítulo e entende melhor os capítulos. Evidentemente que o esboço é colocado ali pelos estudiosos, não pelo autor sagrado, claro, evidentemente que não é um texto inspirado, mas é necessário e muito importante, uma excelente ferramenta para o estudo do texto sagrado, do texto revelado, enfim. Bom, vamos falar sobre a cidade de Éfeso. Agora eu acho bem interessante, porque aprender sobre arqueologia, sobre usos e costumes é extremamente necessário para entender o contexto em que a carta foi escrita. Vamos dar uma olhada aqui. A igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso. Aliás, a igreja em Éfeso, ela é citada também lá no livro de Apocalipse, né? As cartas, uma das 7 cartas do Apocalipse, que o Senhor envia para as igrejas na Ásia, uma das 7 cartas é justamente a carta à igreja dos Efésios. Então é uma carta extraordinária. O que a gente tem? Eu fiz até algumas anotações aqui. A cidade de Éfeso. Nós temos pelo menos 12 questões sobre a cidade de Éfeso que são bem interessantes a gente dar uma olhada aqui. Algumas informações estão na lição, mas nós vamos trazer algo a mais, tá bom? A cidade de Éfeso, primeiro, ela era a maior portuária da Ásia Menor. O seu porto recebia muita mercadoria, era uma cidade de grande comércio. Ela também era cheia de prédios públicos, ginásios e teatros. Você vê aqui em nosso painel, aqui em nosso telão, os ginásios e teatros existentes naquela cidade. Era uma cidade muito conhecida, existia lá esse anfiteatro, por exemplo, que você está vendo na imagem. Ele tinha capacidade para cerca de 25.000 pessoas naquela cidade, nesse teatro. Pra você ter uma ideia, existiam pequenos teatros, mas esse aqui era o maior. Cerca de 25.000 pessoas nessa arquibancada. No texto de Atos, quando o apóstolo Paulo está ali pregando em uma de suas viagens missionárias, que ele vai implantar esta igreja, nós sabemos que houve uma grande confusão ali, por causa da deusa de principal culto naquela cidade, Artemis. Artemis é o nome grego para Diana, tá? Então nós temos a palavra Artemis e a palavra Diana, ambos são os mesmos nomes, né? A mesma deusa, tá bom? A Artemis. Então existia ali o culto a Artemis, e você sabe que eles fabricavam nichos do templo de Artemis. O templo de Artemis, que é a mesma Diana, ela era uma das 7 maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E era a principal, ou uma das principais fontes de renda da cidade de Éfeso. Nós temos até hoje as ruínas do templo de Diana, nós temos ali ainda, eles faziam pequenos nichos, pequenos templos de prata, na NVI está templos de prata, pequenos templos de prata da Diana, e ali vendia. Isso dava muito lucro para o pessoal que trabalhava, os artífices que trabalhavam com essas coisas. Quando o apóstolo Paulo veio pregando e falando contra a idolatria, dizendo que eram imagens feitas por mãos humanas, lá no livro de Atos diz que eles ficaram muito irados. Este homem que estão vindo aí, o líder disse, este homem que está vindo aí, ele está pregando contra nossos ídolos, e isso aí vocês sabem, a gente vive disso. Ele vai tirar o nosso ganha-pão, entre outras palavras, e vai também destituir a nossa deusa daqui a pouco da sua divindade. Então levantaram-se contra o apóstolo Paulo, levaram-no até esse teatro, diante de uma multidão de milhares de pessoas,
e praticamente quase assassinou Paulo ali. Paulo queria falar à multidão, Paulo sempre querendo aproveitar oportunidades para pregar o evangelho, né? Em tempo fora de tempo, mas os irmãos da igreja ali não permitiram. Paulo seria atrocidado se assim procedesse. Então o lugar era fantasticamente lindo, com certeza era muito lindo aquele lugar ali. No período medieval, no entanto, Éfeso foi abandonada por causa de uma inundação do lodo do rio Caister. No período já medieval, ela acabou sendo abandonada, deixando de ser uma cidade portuária. Lá nessa cidade, ela também tinha bastante religiosidade. É o subtópico 2 da nossa lição, a religiosidade em Éfeso. A cidade de Éfeso abrigava o templo de Diana, e não só de Diana. Adorava-se também a alguns deuses. É uma informação adicional para você. Adorava-se também a alguns deuses, evidentemente com letra minúscula, ali, como era o caso do deus Serapis, que era um deus egípcio. Ele era extremamente adorado ali. No culto a Diana, costumava-se ter os prostitutos e prostitutas cultuais. O homossexualismo entre os gregos era uma coisa banal, era uma coisa para eles muito comum. Segundo historiadores, o primeiro contato sexual que os homens mais jovens tinham, em alguns casos, eram com outro homem. A mesma coisa com as mulheres. Nós temos na arqueologia vários achados, evidentemente bastante triste, de pessoas fazendo orações, arqueologia, fazendo orações, pedindo que determinados deuses, como a deusa Diana ou o deus Serapis, trouxesse o amor daquela pessoa do mesmo sexo para si. Então você tem uma libertinagem terrível ali, semelhante ao que acontecia em Corinto. A igreja de Éfeso, veja o que ela tinha que enfrentar. A religiosidade em Éfeso era terrível, sempre cercada de muito culto pagão, de idolatria, de sacrifícios de animais diante dos deuses e até mesmo de infantis. Ali havia prostituição no templo de Ártemis havia muita prostituição diante da Diana dos Efésios. A estátua de Diana é no mínimo curiosa. Veja aqui no nosso painel, a estátua de Diana, ela possuía um corpo cheio de seios, porque ela era considerada a deusa da fertilidade. Foi encontrado na cidade, por exemplo, estatuetas, ou melhor, estátuas de pedra da Diana, nas praças das cidades, utilizado como fonte de água. Supostamente seria isto usado em cultos, e as pessoas tomavam dessa água supostamente sagrada. Diana era tido como a deusa da fertilidade. Daí porque a promiscuidade, o sexo explícito e liberal entre os efésios durante as suas festas pagãs. Então, também ali tinha duas grandes ágoras, que são praças públicas. Ali naquelas ágoras havia muitas lojas e pontos comerciais. O comércio em Éfeso era sempre gigantesco, bastante abundante. O comércio, existia muita riqueza em Éfeso. Existia ginásio de esportes, existia banheiros públicos, foi encontrado pelos arqueólogos milhares de casas de luxo da época de Éfeso. Se você dá uma olhada na figura que aparece no painel, você tem aí as ruas de Éfeso. Olha a pavimentação da rua de Éfeso, olha essas colunas. Então você tem a cidade de Éfeso era realmente uma cidade bastante rica, bastante enriquecida. Já imaginou que foi pregar o evangelho neste lugar? Para o apóstolo Paulo, para os cristãos, para a igreja conviver naquele lugar? Às vezes você tem dificuldade de buscar de Deus santidade, acha que o mundo hoje está muito difícil. Realmente a imoralidade é grande, mas deixa eu dizer uma coisa: o Espírito de Deus que habita em nós é quem modifica a nossa natureza e mantém os nossos instintos, nossa natureza cativas aos pés de Cristo. Por quê, querido? Ele nos purifica de todo o pecado. Não é fácil viver num mundo de trevas sendo luz, mas as trevas nunca haverão de apagar a luz.
Na verdade, essa luz tem uma origem que é no Espírito Santo. Então, é possível, sim, ser santificado ao Senhor, manter-se santificado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias ao seu eterno e poderoso nome. Bom, então existem essas questões lá. Ginásio de esportes, banheiros públicos, milhares de casas de luxo da época. Como disse, historicamente, Maria e João estiveram ali naquele lugar e morreram ali. Foi fundada pelos gregos também, a cidade de Éfeso, por volta do ano 1000 antes de Cristo aproximadamente. Antes de Cristo, foi fundada pelos gregos. Ela foi capturada muitas vezes por muitos povos, finalmente veio para o Império Romano através de Alexandre o Grande. Nos dias de Paulo, Éfeso tinha cerca de 200.000 pessoas habitando em Éfeso, é o que se estima pelas informações arqueológicas, ok? Então esta era a cidade de Éfeso. E a igreja de Éfeso? Subtópico 3 do tópico de número 2, nós temos, e já estamos terminando nossa lição, né, que é de apenas 2 tópicos, nós temos sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, Atos 20, versículo 31. Ele se estabelece naquela cidade. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, que eu expliquei aqui no início, que é um dos textos que evidencia. Atos é um texto histórico, mas doutrinário, que evidencia a base principal, tá? Do pentecostalismo, que evidencia as línguas estranhas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Evidência inicial. Portanto, querido, não pregue nem ensine que o batismo com o Espírito Santo não é evidenciado pelas línguas estranhas. A primeira evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Então, se você nunca falou em línguas estranhas, você não é batizado com o Espírito Santo. Mas quem não é batizado tem o Espírito Santo? É claro que tem o Espírito Santo. Foi ele que te convenceu a servir a Cristo. Ele está contigo e você não depende de falar em línguas para ser salvo. Você depende da pessoa, do Espírito em sua vida te regenerando. Em seguida, Paulo evangelizou os judeus. Era sempre fazer isso, né? Primeiro ele evangelizava os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Em Atos 19:8, foram grandes as discussões que rebateram, como alguns judeus resistiram ao evangelho e voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Ele é rejeitado na sinagoga e ele arruma um lugar, ele aluga um ponto, hoje seria ponto de pregação. Veja que esse negócio de que não quer ir para nenhuma instituição, não depende de salão, é balela, né? É só falácia, o pessoal desigrejado aí. Porque na verdade, estamos vendo na igreja primitiva sempre se reunida em um local, em um imóvel, né? Então é necessário sim cultuar ao Senhor, sem dúvida, desde o Antigo Testamento. Então observe que ele foi lá e não... Atos capítulo 19, você pode ler na íntegra a história. E sendo ele rejeitado na sinagoga, ele abre um salão justamente de frente àquela sinagoga, próximo àquela sinagoga, e começa a pregar ali. Não era com a intenção de provocar os judeus, não era. É porque aquela dali, a sinagoga ficava numa avenida muito importante e movimentada para o pessoal que ia à sinagoga judaica. E o objetivo dele era alcançar mais pessoas possíveis. Ele escreve aos Efésios, aliás, ele fala aos presbíteros de Éfeso em Atos 19, que ficou em Éfeso de casa em casa pregando o evangelho. Se a cidade de Éfeso tinha na época de Paulo aproximadamente 200 mil habitantes, segundo a arqueologia, e quero citar a fonte, que foi a enciclopédia de R.N. Champlin e a Bíblia de Estudo Arqueológico, que são recomendações que dou aqui no canal, aqui tem vídeos mostrando elas, por favor, assiste aí. Se os habitantes eram tão grandes, então observe que Paulo não era um missionário de relaxamento. Paulo, quando chegava no lugar, ele se entregava para cumprir a missão para a qual ele veio àquele lugar, ele foi enviado àquele lugar. O apóstolo Paulo, um dos maiores exemplos de pregador aos gentios, o maior exemplo. Então, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e as igrejas cresciam, pois até os lençóis e aventais de Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. E aqui eu quero ressaltar uma coisa, Atos 19, versículo de número 12, que é a única vez que você vê Paulo fazer isso é aqui nesta ocasião.
E foi feito por uma necessidade. Sendo uma cidade grande, sendo um apóstolo ocupado, tendo ele muito a fazer e sendo também muito perseguido, eventualmente aconteceu isso na igreja de Éfeso. Eu estou dizendo isso porque vem neopentecostalismo, vem muitas vezes pregadores no nosso meio pentecostal também, querendo utilizar-se desse texto para dizer, olha, vamos usar o avental, vamos usar isso, vamos usar água ungida, água benta, água orada, o óleo ungido. E nem existe na Bíblia a expressão óleo ungido, existe óleo da unção. Reveste de completa diferenciação no termo, no seu significado. Mas enfim, nós temos aí bastante situações em que nós temos visto costumes, usos e costumes, ou momentos eventuais que aconteceram na vida de Paulo, de Abraão, de Eliseu, enfim, sendo utilizados como ferramenta. O Espírito de Deus não precisa disso, mas ele pode direcionar algo diferente. Ele aconteceu com Paulo, não quer dizer que vai acontecer o tempo inteiro. Deus tem várias maneiras de agir. Deus pode te usar de outras formas que não precisa imitar ninguém de hoje nem do passado. Mas o Espírito é o mesmo, ele pode, tá bom? Tenho certeza que Paulo não estava copiando ninguém. Mas Cristo, o avental de Cristo. Pois é, exatamente, imite a Cristo. É uma outra questão, mas são questões eventuais que não se aplicam em todo o caso. Vamos lá? Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, em Atos capítulo 18, 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. 1 Timóteo 1,3. Timóteo é enviado lá para resolver situações. A igreja de Éfeso tinha muitos presbíteros. Timóteo foi enviado jovem ainda como um presbítero. O termo presbítero é ancião. Isso não diz respeito à idade, às cães brancas, mas diz respeito à maturidade espiritual. E quando chega lá, a carta de Timóteo dá a entender que Timóteo se sentia um pouco intimidado com os obreiros, com as situações que tinha ali para resolver, que eram muitas situações. E Paulo escreve a ele, Timóteo, ninguém te despreze pela tua mocidade. Usa, Timóteo, o dom que te foi dado, foi imposto por imposição de mão dos presbíteros, foi te ministrado por profecia. Então Timóteo, ele acaba tendo que enfrentar uma situação terrível ali no momento daquela igreja. A igreja passa por fases. Você não deve deixar uma igreja de congregar, de cultuar, por causa de uma fase que a igreja esteja passando. Persista em estar na igreja. O irmão que ensina na escola dominical, aproveite esses ensejos da lição para instruir os teus alunos. Dedique-se a continuar na igreja. Não saia da presença de Deus por causa de absolutamente nada. Continue firme no caminho do Senhor, servindo ao Senhor. Então Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, 130 a 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou aquela igreja. O discípulo amado apóstolo João, o apóstolo das visões. Imagine como não era congregar com estes homens de Deus naquela época, coisa gloriosa. Com certeza não eram igrejas que pudessem ser consideradas frias, mas também eram igrejas que tinham, como toda igreja tem, lá os seus problemas, porque quem transforma a igreja não é o líder, quem transforma a igreja é o Senhor. Então não adianta o líder querer achar que vai atender todas as coisas, ele nem sempre vai fazer. Agora tem uma coisa, irmão, por que às vezes você está liderando uma igreja, você não consegue fazer tudo que gostaria ali, acontecesse ali, não com todos os objetivos? Não fique triste com isso. O anterior a você também não conseguiu cumprir todos os objetivos, porque Deus queria usar você para dar continuidade. Depois de você, o que você não conseguir agora, outro vai fazer. Então é assim que a obra de Deus avança, é assim que Deus dá o crescimento à obra de Deus. Uma lição importante aqui para nós, obreiros na casa do Senhor, né? Saudação epistolar é o subtópico 4. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus.
no capítulo 1, versículo 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Segundo 1 Pedro 2,9, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes consideram que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, provavelmente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. A partir dela, então, como disse a priori, é uma carta circular. A carta de Paulo tem um propósito, subtópico, o tópico 3 da nossa lição. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que finalizam a solução, algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que viviam no mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Olha que coisa, hein? Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. No capítulo 1, versículo 20 a 22. A crença, a idolatria, né? A idolatria era tão grande, o ocultismo, a magia era tão grande, que o apóstolo Paulo precisou ensinar. Lá na igreja de Éfeso existiam crentes muito semelhante ao que acontece hoje. Quantas vezes a gente vê crentes que já tem muitos anos de crente, muitos anos de evangélico, mas ainda tem algumas coisas por resolver, como é o caso de uma idolatria, de costumes e tradições que aprendeu no catolicismo ou nas religiões de onde veio e ainda guarda, como acreditar que pode se comunicar com mortos, que inclusive é pecado, acreditar que determinadas simpatias, como é popularmente chamado em nosso país, possa livrar a pessoa do azar, do mau olho e etc. A gente vê muitos crentes assim, são pessoas ainda imaturas e que veio desses meios. Na igreja de Éfeso certamente não era diferente, né? Trabalhar com ocultismo, magia, mas é evidente que Paulo escreve aqui exortando-os a deixarem estas coisas, porque o Senhor é quem está no controle de todo o universo, não deuses ou coisa parecida. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. O Senhor vos chamou para boas obras. As boas obras, vamos ver mais na frente nas lições posteriores, que as boas obras são um resultado da salvação em Cristo e não a salvação resultado das boas obras. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, vamos marcar aqui, marquei na sua lição, Jesus Cristo, cabeça, e também a igreja, como corpo. Ele faz essa analogia. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Número 1, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Número 2, que é no capítulo 1, verso 3 a 5. Número 2, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Número 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Número 4, a revelação do mistério e da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Número 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça.
Então a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, seu corpo. Você, quando estiver assistindo nossas aulas, entenda, nós não colocamos aí no painel as referências todas que nós citamos ou coisa parecida, porque se nós o fizermos, o vídeo fica muito longo, o trabalho também para editar é muito grande na hora de trabalhar no editor. Então o que acontece? A gente prefere que você pause o vídeo e procure a referência quando nós citamos sempre o que a revista está citando, então você tem aí em mãos, e às vezes também publicamos aqui no painel, então você vai lá, aperta aí no pause e vai lá e dá uma olhada aí, e não esquece o joinha também, que ajuda no canal do YouTube. Então, concluindo a nossa lição, espero que tenha sido útil para você. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Glórias a Deus. Tem muita coisa para a gente ainda estudar. A próxima lição, que será do dia 12 de abril de 2020, nós também colocaremos ela aqui no ar, para que você possa acompanhar, estudando aqui juntamente conosco, e será sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Espero que eu tenha sido útil para você mais uma vez sobre a carta aos Efésios. Saudações aos destinatários. Esta lição promete, é realmente uma senhora revista dominical que a gente tem aqui em mãos, e a gente vai estar aqui estudando, meditando juntamente com os irmãos, tá bom? A paz do Senhor Jesus, Deus continue te abençoando. Espero que você tenha aproveitado muito bem. Continue conosco, compartilhe-nos nas suas redes sociais, para que a gente possa ajudar mais pessoas, alcançar mais pessoas ainda, incentivando-os à escola dominical. Nos papéis do professor e do aluno da escola dominical é justamente o de incentivar as pessoas a fazerem parte da escola dominical. Fique atento, nós temos vídeos e lives, assiste aí. Deus continue te abençoando. Opiniões e sugestões aí na descrição do vídeo. Se quiser também fazer parte do nosso grupo no Telegram, está aí embaixo o link para você ir direto para o nosso grupo, baixar o nosso app Telegram, se caso você não tenha, e estar conosco aprendendo um pouco da palavra de Deus. Deus continue abençoando sua vida e ministério. Boa aula, em nome de Jesus.